Fala pessoal, tudo bem? Vini Pato por aqui com Enriquecendo Todo Dia. Hoje vou trazer para vocês uma análise sobre o conflito que ocorreu ontem entre Israel e Irã. Acredito que muitos não tenham a noção ainda completa do que pode estar acontecendo e os impactos que isso pode causar nas nossas vidas aí, no nosso dia a dia, no cotidiano, também no mundo espiritual. Antes de começar esse vídeo, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever nesse canal e compartilhar com o maior número de pessoas para que esse conhecimento também possa chegar a todos. Bom, antes de começar a falar sobre o conflito, eu gostaria de introduzir para vocês quem foi Albert Pike. Quem conhece Albert Pike, deixa aqui embaixo para eu saber como vocês estão, se estão situados, se estão antenados ou não. Quem não conhece Albert Pike, aconselho profundamente saber quem foi e os impactos que ele tem hoje no governo e no modo de pensar global, certo? Albert Pike foi um Freemason muito importante, então ele escreveu uma carta para um colega dele em 1800 e alguma coisa, não vou me lembrar muito bem, porém ele colocou como deveria ser o conflito de uma terceira guerra mundial e como ele deveria se iniciar. Esse conflito, segundo ele, deveria começar pelos sionistas e os estados muçulmanos. Bom, quem são os sionistas? Sionistas são um grupo de, basicamente, bem por cima, seriam um grupo de judeus elitizados, digamos assim, da aristocracia. Para quem não sabe, a terra de Israel não foi dada aos judeus, ela foi dada ao povo sionista, como pode ser vista na carta que foi feita pelos Rothschild, e eu também aconselho que vocês busquem saber isso. Então ela não foi dada, a terra de Israel, ao povo judeu, e sim ao povo sionista. E ele menciona como deveria ser esse conflito e como ele deveria seguir a agenda que nós estamos vendo hoje para atingir esse governo único mundial. Essa é uma breve introdução, acredito, por favor, vejam com relação a esse personagem da história para que vocês tenham um entendimento do que está ocorrendo. Ontem, então, houve o ataque contra Israel. Qual a diferença dos outros ataques para esse ataque? Os mísseis utilizados ontem eram mísseis balísticos, ou seja, eles carregam ogivas nucleares. Não carregaram ontem, porém eles podem carregar. Seriam esses os mísseis responsáveis por levar bombas atômicas. Isso também não é um assunto muito bom para estar tratando aqui, porém realmente é exatamente isso que acontece. Bom, é exatamente isso que os mísseis seriam responsáveis. A maior preocupação de Israel hoje seria isso. Eles sempre tiveram muita cautela com agentes que desenvolviam essa tecnologia nuclear. Então, com esse ataque, Israel pode ter se sentido até mesmo ameaçado e até mesmo pode ter sido pego de calça curta. Não estaria esperando esse tipo de ataque com esses mísseis. Bom, o Iron Dome falhou? Não, na verdade não. Eles têm um outro sistema. O Iron Dome, ele pega mísseis de curto alcance, então ele tem uma defesa para mísseis de curto alcance e altitude baixa. Agora, Israel também tem um sistema de defesa que seria o Arrow, deixa eu confirmar o nome, Arrow System, que seria para mísseis de longo alcance e com alturas de até 100 km, ou seja, até do limite da nossa atmosfera. E agora, quais seriam os impactos? Como Israel faria para contra-atacar? O problema seria um contra-ataque agora contra o Irã perto dos locais de extração de petróleo, e isso impactaria abruptamente no valor e nos preços do combustível, inclusive para nós. Os países seriam impactados por essa compra, haja vista que o Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, certo? Esses ataques e a continuação desse conflito no Oriente Médio pode ser impactado também pela política americana. Se a Kamala Harris ganha essas eleições, tudo indica que esse conflito se estenderá e outros países como China também vão se sentir confortáveis para atacar Taiwan. Isso pode tomar proporções maiores
e expandir esse conflito. Agora, se Trump ganhar, como é uma situação que não sei se todos têm o conhecimento, mas o Donald Trump ele tem um genro chamado Jared Kushner, que talvez seja o promissor a ser responsável pelo acordo de paz entre as duas nações. Entre o conflito no Oriente Médio e a construção do terceiro templo. Isso seria um avanço na Agenda 2030 e também um avanço na agenda da nova ordem única, globalizada, assim dizendo. Então, se ele ganhar, a gente tem talvez um acordo de paz, porém com instauração de um governo único. E se a Kamala ganhar, talvez a extensão e a tomada de grandes proporções desse conflito, trazendo diversas outras nações também para jogo. Então, possivelmente, nós estamos em uma sinuca de bico, tanto se Trump ganhar, quanto Kamala Harris ganhar. Isso nos deixa em duas situações que nós temos que ficar atentos e também estar preparados para ambas. Com esses ataques, o preço do petróleo tende a explodir. Não é de interesse dos Estados Unidos, não é de interesse da China, não é interesse da Rússia, haja vista que a China também está passando por dificuldades econômicas, então eles também talvez não tenham interesse na expansão desse conflito. Agora, que os eixos das ditaduras, que seriam Rússia, China, Coreia do Norte, Venezuela e Irã, estão se ajudando para acabar com o Ocidente, isso já é de ampla sabedoria. Eles vêm se ajudando. Por exemplo, a Rússia não teria drones se não fosse o Irã para fornecer esses drones. A Rússia não conseguiria viver sem as sanções se a China não as ajudasse para conseguir isso. A Coreia do Norte precisa do apoio da Rússia e da China. A Coreia do Norte fornece armamentos para a Rússia. Então eles são totalmente interligados. O grupo Wagner russo faz a defesa pessoal do presidente Nicolás Maduro, ditador Nicolás Maduro na Venezuela, junto com a guarda revolucionária iraniana. Então vejam que esses países vêm se ajudando. E agora, a Venezuela está aqui do nosso lado, com uma base militar desses países ali prontas para entrar no fronte, digamos assim. Então eles vêm se ajudando conforme essa evolução. Eu tenho um entendimento que o Ocidente vem sendo destruído por dentro já tem muitos anos. Então já vem desde a época que a KGB fazia infiltrações aqui com os países satélites na Tchecoslováquia. Então já vinham fazendo esse tipo de ataques por dentro do Ocidente, na cultura, nas famílias. Então, de forma a concluir, esse eixo da ditadura vem fomentando a destruição do Ocidente. E não estou vendo que seja uma destruição em ataques e mortes, e sim uma guerra subliminar, e sim uma guerra por baixo dos panos. Uma guerra a qual eles estão implodindo o Ocidente através da cultura, das famílias, da moral e da fé judaica cristã para nos atacar. Para quem não sabe, o mundo é dividido em 3 grandes blocos: bloco russo-chinês, Estado Islâmico e Ocidente. Estado Islâmico e bloco russo-chinês já estão atuando em conjunto nesse eixo da ditadura que eu mencionei, desses 5 países. Então veja como eles vêm atacando o Ocidente de maneiras sorrateiras e por base da cultura. E nós não estamos atentos a isso, o Ocidente nunca esteve. Então grandes cargos do governo americano já são tomados por esses agentes que querem essa destruição em massa do sistema para implantar o novo sistema que eles têm almejado. Então é importante que nós tenhamos atenção tanto com o acordo de paz que quando ocorrer entre Israel e Irã, e também como o avanço caso a Kamala Harris ganhe.
É o que eu acho mais provável. Então, teria um avanço dessa situação, inclusive Taiwan e China e a Rússia também podendo entender que outros países seriam ou fazem parte da antiga União Soviética e que devem voltar a serem agregados a ela. Então a gente vê que a falta de punho gera isso, porém com o punho do Trump que ele diz ter, a gente pode ter esse início da agenda global. Essa é a minha análise sobre esse conflito global. Mais uma vez, peço para que vocês estudem quem foi Albert Pike e qual a importância dele para tudo isso que vem ocorrendo e como nós podemos nos preparar para possíveis eventos. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Compartilhe com o maior número de pessoas possível para que esse conhecimento chegue a todos e deixe aqui nos comentários sugestões de próximos vídeos e o que nós podemos estar debatendo aqui para atingir o maior número de pessoas e trazer o conhecimento para todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.